Fala, galera, estamos chegando com mais um Pode Dar Errado, amigo. Fala, galera, estamos chegando com mais um hoje eu fui mais contido, mais articulado, em homenagem a você. Porque, homenagem a mim, você me cobra sempre isso, tô nessa luta aí pra melhorar essa abertura. Olha, tá ficando novo, melhor, né? viu? Pintou o cabelo, amigo? Você viu? Conta pra gente. Olha só. Não ficou legal, não ficou bom, amigo. Não ficou, amigo, você não gostou? Eu acho que o trabalho do artista às vezes é... Mas, amigo, esse cabelo não é meu, é do meu personagem, né? Ah, então explica pra gente, amigo. Não, porque é da peça que eu tô fazendo. Vai estrear uma peça? Conta pra gente. Amigo, você sabe. Sim, eu tô me fazendo de idiota pra divulgar a tua peça. A gente tá estreando A Herança comigo no elenco, Bruno Fagundes, Reinaldo Gianecchini e uma galera muito legal no Teatro Vivo. Eu até vou convidar o nosso convidado de hoje pra assistir. Que ainda é segredo. Quem que é o nosso convidado? Eu fiz uma apresentaçãozinha, olha só. Que chique. Eu sempre faço as apresentações. O costume, né? Isso. Manda aí, então. Ele esbanja uma sensibilidade única e transmite emoções de uma forma muito natural. Um artista inquieto e um dos grandes nomes da nova geração da música brasileira, Brian Bear! É isso, coisa linda. Eu quero esse release pra mim depois. Eu achei que ele ia falar Alex Bear. Que inclusive é de Santa Catarina também, né? Exatamente. Meu conterrâneo. A gente descobriu que morou muito tempo cresceu pra junto caramba. Que nem sabia, né? Muito meu amigo de infância junto, né? Mas eu quero falar um pouquinho, eu pronunciei certo? É Brian Bear? Isso, exato. Porque já falaram. De tudo. Brian Beer, né? Brian Bear, Brian Beer, de tudo. O que você mandar aqui eu vou ficar feliz. Mas explica de onde que surgiu isso, porque eu tava lendo na internet que Brian Bear é de uma menina que leu a sua mão. Explica essa história pra gente, porque eu não entendi nada. Cara, é muito doido essa história. Quando eu era bem mais novo, eu tava no colégio, e eu costumava levar o violão de vez em quando, assim, pra tocar as minhas músicas, porque eu nunca soube tocar a música de outros artistas. Eu comecei a escrever música por conta disso, assim. Eu só sabia fazer 2 acordes. E eu falava, cara, mas não tem nenhuma música dos artistas que eu gosto de ouvir que só tem 2 acordes. Então eu comecei a escrever as minhas próprias músicas, assim, de pensar, eu quero tocar essas músicas, mas não dá. Então eu vou escrever as minhas mesmo, sabe? E eu levava às vezes o violão pro colégio e ela era minha amiga e ela ouvia as coisas que eu escrevia. E ela gostava muito e me incentivava muito, assim. Aí ela brincava nos intervalos entre as aulas de ler a mão das outras crianças, assim, e dizer o futuro delas. E aí um dia ela leu a minha, ela falou, tô lendo a sua aqui tá dizendo que você vai ser artista e o seu nome artístico vai ser Brian, como é o seu nome, e Behr, B-E-H-R. Ela fechou a minha mão assim, colocou no meu peito e saiu fora, assim, e aquilo ficou... Eu falei, nossa, que coisa maluca, assim, sabe? E depois de muito tempo, eu vivi várias outras coisas, tive vários empregos, assim, que necessariamente não tinham a ver com música, mas quando eu fui subir a minha primeira música na internet, pela primeira vez, assim, tava lá nome artístico, e eu falei, cara, que loucura, ela tava certa, sabe? E aí eu coloquei Brian Bear, porque depois de muito tempo, olhando para a história, assim, eu entendi que ela era uma menina muito sensível, assim, e ela sabia o meu desejo, a minha vontade, tava muito na minha cara, assim, de fazer música e viver daquilo, assim, só que eu tinha muito medo, e ela sabia também que eu tinha muito medo. Então acho que depois de muito tempo tentando entender o que aconteceu aquele dia, assim, eu cheguei a essa conclusão que ela só era uma criança, uma menina com muita sensibilidade, assim. Ela sabia que eu queria muito, mas tinha medo. E foi mais um incentivo para me mostrar que era possível de se fazer. Não, e ela soletrou, né? B-E-H-R. Tipo, ela acertou exatamente. Não, a primeira vez que... Eu lembro que uma vez, muito tempo atrás, eu tinha um escritório de digital, assim, para ajudar com as redes sociais e tudo mais. E eu não tinha nem música no Spotify ainda, assim. Eu cheguei, mostrei as minhas músicas, tal, a gente ia fazer um monte de coisa acontecer, não sei o quê. Mas o seu nome artístico, na época eu lembro que eu não tinha lançado as músicas ainda, nada, assim. E era o meu nome, como é, Brian William Souza, assim. Eu lembro que eu falava que era Brian William, todo mundo... Não, mas tu nasceu em Londres com esse nome. É muito ruim. Metade em Londres, metade no Brasil, né? Brian William de Souza. Muito bom. Exato, é uma mistura, né? E aí chegou num momento, cara, que eles falaram, não, mas é muito ruim Brian William. Eu falei, não, então vai ser Brian Bear. Mas Brian Bear é pior ainda, tem um H no meio. Eu falei, cara, deixa eu te contar a história de onde veio esse Bear. Aí ele ouviu, ele falou, acho que vamos ter que deixar o Bear aí, porque eu tenho medo de dar alguma coisa errada, sabe? E aí ficou, e por mais que fosse uma brincadeira, assim, eu achei tão significativo até a sensibilidade que ela teve comigo, de se mostrar dessa forma, assim, mostrar um caminho possível para mim, que eu decidi eternizar, assim, dessa forma o meu nome. E você falou que você tinha medo. Esse medo vinha
Do quê? Da instabilidade da profissão, Não. do quê? Cara, eu sempre vivi muito fudido sem dinheiro. Então, tipo, era viver fudido sem dinheiro trabalhando numa fábrica que nem eu vivia, ou viver fudido sem dinheiro fazendo música com violão no colo. Então, pra mim foi muito... Isso nunca foi uma escolha questão. fácil, né? Tipo, eu sempre coloquei muito minha vontade de fazer o que eu faço na música, assim. Então, sempre se bastou, assim, financeiramente falando. Sempre foi muito difícil, assim, até as coisas começarem a encaminhar e eu conseguir ter uma estabilidade financeira. Mas o medo, cara, eu acho que era uma coisa muito mais antiga, assim. Eu sempre fui, desde criança, uma criança muito mais medrosa, assim, sabe? Tipo, completamente contrário da minha irmã. Tenho uma irmã de 8 anos que eu olho pra ela e falo, cara, como é que pode, sabe? Nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, e é um ser humaninho completamente diferente, corajoso e destemido e tá. E eu era muito medroso e eu tinha muito, acho que medo do que as pessoas iam achar de mim. Minha autoestima era muito baixa também, então eu ficava muito satisfeito em me enxergar com a minha música enquanto compositor, assim. Eu ficava satisfeito de pensar que eu poderia ser o cara que ia escrever as músicas e as outras pessoas iam cantar e eu ia estar no meu quarto, não era essa coisa, não quero que ninguém me conheça, não era nem isso. Era mais uma coisa que eu acho que estava ligada com aprovação, assim. Eu tinha medo de me colocar no lugar de aprovação. Eu não gostava muito da minha voz. Não gostava muito de me ver também. Quando eu me filmava, eu me sentia muito desconfortável, assim. E até hoje é um pouco assim. Eu acho que as músicas que me empurraram, assim, sabe? Eu tenho a sensação, às vezes, que eu não precisei pegar as minhas músicas na mão e levar, assim. Parece que elas estão me levando, assim. Porque quando eu paro pra pensar, eu falo, cara, eu só tava... Sei lá, parece que foi ontem. Eu só tava escrevendo umas músicas no meu quarto. Agora tá acontecendo, tudo tá acontecendo, assim. Sim. E é muito louco observar isso, assim. Porque eu ainda tenho muitos medos de muitas coisas, assim. Mas sempre fiz. Eu lembro que o que fez eu encarar, ter coragem para atravessar esse medo, foram pessoas que foram entrando na minha vida e me mostrando que o que eu fazia era bom, só que era muito melhor quando eu defendia aquilo, quando eu cantava aquilo. Você acreditava nisso. E pessoas que acreditaram muito mais do que eu, assim. Lá atrás, bem no começo, tenho até hoje, né, meu amigão do peito, que é o Skin, o Pedro Skin e o Lucas Chiroma Grisotto, que eu chamo carinhosamente de Beat. E os dois me pegaram, assim, eu mandei uma música pro Skin, falei, Skin, sou compositor e tal, trabalho numa loja de instrumentos, o seu baterista veio aqui comprar baqueta e, pô... O Skin é produtor. Ele é artista. Ele é artista. E o baterista dele comprava baqueta comigo, eu trabalhava numa loja de instrumentos musicais. E eu falei pra ele, eu tenho umas músicas e tal, você não acha que o Skin poderia gravar alguma coisa? E aí eu mandei pra ele e ele me retornou a mensagem no outro dia falando, cara, eu não vou gravar essa música aqui, quem vai gravar essa música é você. O que tem de errado aqui? Por que você não grava suas próprias músicas? Eu falei, não, eu gosto de escrever e tal. Tipo assim, se falasse palco pra mim, nossa, eu desaparecia, assim, sabe? E aí ele falou, cara, onde é que você tá? Eu falei, ele era de Balneário Camboriú, se não me engano, na época. E eu falei, cara, eu tô aqui trabalhando na loja de instrumentos. Ele, que hora você sai? Eu falei, eu saio às 6 da tarde. Ele falou, beleza. Eu nunca me esqueço, ele apareceu numa... Isso em Brusque. Exatamente. Ele apareceu num patinete motorizado, assim. Ele falou, embarca aí, eu vou te levar num estúdio. Eu falei, cara, como assim? Você tá maluco? Aí ele me levou para um estúdio, me apresentou instrumentistas, produtores, mostrou os caminhos possíveis e começou a acreditar em mim mais do que eu mesmo, assim. Ele falou, isso aqui tá a câmera, eu vou apontar para ti, o microfone tá aqui, vira a boca para cá, o violão para cá, canta suas músicas e o resto vai acontecer, fica tranquilo. E foi onde eu comecei a gravar as minhas próprias coisas e fui perdendo um pouco desse medo, porque eu comecei a ver que o que as minhas músicas estavam fazendo pelas pessoas e o jeito que estava entrando na vida das pessoas era muito mais significativo do que o que eu sentia de medo e tudo mais. Eu falava, cara, eu não posso fazer isso com isso aqui, eu não posso sentir medo de colocar isso aqui no mundo, porque isso aqui vai para lugares que nem eu vou e mudam coisas que eu nem sei, então... Por que eu, sabe? Tipo, eu posso estar com medo, eu posso estar me ferrando de medo, mas eu tenho que fazer. Sim. E aí foi onde começou a acontecer as coisas. A insegurança para o artista, às vezes ela é muito boa, né? Porque motiva a gente, mas ela também é muito traiçoeira, né? Porque ela mexe com essa coisa da nossa autoestima, de a gente expor a coisa, de pensar o que as pessoas vão achar sobre a nossa arte. Eu acho que isso é a pior coisa, né? E também você se cobrar, né? Porque tem isso também, né? Você ser duro com você mesmo. Acho que também tem essas duas coisas, o medo do público e do julgamento das outras pessoas, mas também o do seu próprio julgamento, né? Do que você acha. Que é muito pior, né? Não, e você pegou também uma fase na música, talvez na arte, que a internet influencia muita coisa, né? Então você até pouco tempo estava morando em Brusque e você continuava trabalhando igual, porque
a internet dá muito acesso. Claro, a gente está num grande polo como São Paulo, facilita muitas coisas, presencial e tudo mais, mas a internet te facilita muita coisa, né? Ela abre muita porta. É isso que você falou. Às vezes eu estou fazendo a minha arte aqui dentro do quarto, mas ela está atingindo pessoas que a gente nem imagina, né? Porque, cara, pode ter uma pessoa lá no Mato Grosso, numa cidade lá no interior, que está ouvindo a sua música no Spotify, se você não faz nem ideia, assim. E talvez o feedback que o cantor tenha, né, o compositor só vá ter, é quando ele vai fazer um show, né? Eu acho que é a única Pra mim forma, foi isso. né? Foi por muito tempo isso, assim, porque além de eu ter construído muita coisa de dentro do quarto, quando eu saí do meu quarto e consegui chamar atenção e consegui começar a trabalhar com grandes parceiros, né, com um grande escritório, com uma grande editora, com uma grande gravadora, quando eu tava indo pra estrada pela primeira vez, eu tinha feito até então, cara, 4 shows com banda minha vida inteira. É muito pouca coisa. E lá em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, tipo assim, numa cervejaria, outro show testando músicas. Eu lembro que eu fazia uns shows pra testar música. Eu falava, ó, gente, seguinte, eu sei que vocês gostam das minhas músicas, vocês querem que eu toque as músicas tal, eu vou tocar, mas esse show aqui tinha, sei lá, 30 pessoas assistindo o show. É pra eu tocar um monte de música inédita e olhar pra cara de vocês e entender quais músicas que vocês gostam mais. Eles falaram, então a gente não quer, a gente queria que você cantasse Henrique e Juliano. Não, tipo assim, as pessoas que estavam lá eram pessoas que acompanhavam já o meu trabalho. E ali eu já comecei a sentir uma coisa muito doida, porque eu tava em Santa Catarina, numa cidade do interior, e tinham pessoas vindo, sei lá, do Paraná, tinham pessoas vindo do Rio Grande do Sul, de outros estados, pegando avião pra assistir um show, falando, cara, não faz isso. Eu nem sei o que eu tô fazendo, por que você tá fazendo isso? Não gasta o teu dinheiro, espero ensaiar mais. E a minha música tava indo, então tinha esses shows que eu fazia, tipo, tocava metade da música, olhava, via que a galera tava meio assim, eu falava, parava a música e falava, essa esquece, vira a página, próxima, sabe? Então, cara, quando tudo começou a acontecer e as minhas músicas começaram a chegar para as pessoas, começou a pandemia. Então eu passei praticamente 3 anos, que eu já vinha de 1 ano na construção do disco A Vida é Boa. Eu engatei nisso, nesse período sem show, por mais 2 anos, e eu passei 3 anos sem ter o palco. Então eu vi tudo acontecer, minha música acontecer, mas tudo que eu vivia, fisicamente falando, era a mesma coisa. Porque eu estava no mesmo quarto, dormindo na mesma cama, conversando com as mesmas pessoas, e aí eu estava olhando lá, tinha uma atriz, sei lá, famosíssima, usando a minha música, e depois tinha algum artista que eu admirava muito tocando a minha música. Eu falava, cara, que maluco, mas não era uma sensação estranha, porque não batia, parecia que quase chegava lá. E aí quando a gente fez o primeiro show, depois desse período inteiro de pandemia e de isolamento, foi muito foda, porque parece que resolveu muita coisa na minha cabeça também. Sim, tu acha que esse sentido de não bater é porque você continuava no mesmo lugar em que você estava desde o início e você via a galera usando as suas músicas, mas você não podia fazer show para chegar no público? Eu acho que o show era uma coisa que eu não sabia que eu precisava. Então não tinha como eu dizer, eu preciso fazer show. Pelo contrário, eu morria de medo. Porque eu falava, eu acho que quando você passa... Sabe, assim, talvez eu tente explicar e não sei se vocês vão entender, mas acho que sim. Sabe quando você tem uma coisa para fazer, do tipo, você tem uma coisa muito importante para fazer. Quando? Daqui a 3 anos. E essa coisa importante, ela é simples. É uma coisa que você ama fazer, você sabe fazer. Só que é daqui a 3 anos. Então você fica com uma ansiedade que não é amanhã, não é semana que vem. Você conta cada dia. E na verdade, eu tô sendo até injusto, não era daqui a 3 anos, era tipo assim, talvez mês que vem tudo volte ao normal. E esse mês que vem nunca chegava. Então você fica se preparando por uma coisa que você não sabe quando vai acontecer e não sabe como vai ser. Então foi muito desafiador, assim, eu surtei várias vezes. No meio da pandemia eu entrei num efeito centrífuga na minha cabeça, assim, de pensar demais, de achar demais muita coisa. E quando surgiu o primeiro show, parece que tudo começou a se encaixar, assim, tudo começou a ficar muito mais simples como verdadeiramente é, assim. Mas eu sei que pegou muito pra mim isso. Eu acho que o que mais me pega nessa coisa de não sentir, eu acho que é uma característica minha mesmo. Pra mim é muito difícil eu absorver uma coisa quando ela vem através da tela do celular, assim, sabe? Sim. Então, às vezes uma pessoa manda uma mensagem, eu sei que é uma mensagem muito tocante, é muito incrível, e eu mergulho nela pra sentir aquilo. Porque você tá ali, é um layout de Instagram, sabe? Você tá ali, às vezes, assim... Agora, quando eu tô no show e alguém me fala que a minha música mudou a vida da pessoa, fez ela enxergar alguma coisa que ela precisava de um jeito diferente, aquilo é 1 milhão de vezes mais significativo. Então, sempre eu faço um exercício quase que diário. Eu abro o meu direct lá do Instagram
E eu mergulho, assim, falo, cara, essa pessoa mandou uma mensagem pra mim, esse texto aqui não é só mais um texto. Pra ela ter mandado, começa por aí, pra ela ter mandado, criado coragem de mandar um texto pra mim, mesmo sem saber se eu ia ler ou não, já é uma atitude muito incrível. Então eu tento sempre mergulhar e entender muito o que a pessoa quis dizer, pra poder também trocar com ela, sabe? Eu adoro quando eu encontro pessoas na rua e as pessoas falam o que a minha música significa pra elas. E às vezes no Instagram você tem uma rua acontecendo ali quase que todos os dias. A internet meio que é uma rua, mas meio que sem lei, muito maluca, assim, todo mundo faz o que quiser, sabe? Mas é muito especial, cara, ver essa troca. E essa troca, inclusive, me encoraja muito pra fazer as coisas acontecer. Às vezes eu vou fazer um show numa cidade nova e eu falo, cara, não faço a menor ideia de quem tá aqui. E às vezes eu olho e eu entendo ali que tem 3 pessoas que acompanham meu trabalho já há muito tempo, que eu conheço, que eu converso, que gosta de fato da minha música, gosta das coisas que eu escrevo, me acompanha, me apoia. Só de saber que aquelas 3 pessoas estão ali, às vezes eu fico até caçando, assim, sabe, com o olho no meio do show, meu coração já fica em paz, assim, porque eu acho que pra mim pegou muito tempo e ainda pega um pouco da coisa da aprovação, justamente por ter ficado muito tempo dentro do mesmo quarto, vivendo a mesma coisa e vendo só os números crescendo, as pessoas mandando mensagem, mas não sentir, não ver, não tá ali na sua frente, entendeu? E sobre esse lance da aprovação, quero fazer um paralelo aqui, a gente, de uma certa forma, né, quando as pessoas acompanham nosso trabalho, a gente tem não uma proteção, mas as pessoas vêm através da gente por conta dos nossos personagens, porque nós somos atores. Então, isso de uma certa forma nos protege da gente preservar a nossa individualidade. Você acha que a música seria escudo. Esse escudo seu? Você acha que tipo a música é o que primeiro chega nas pessoas, ou você acha que isso se mistura e é uma coisa só? E esse medo da aprovação tem a ver também com você, Com pessoa? vida pessoal, assim. Cara, eu acho que tudo faz muito sentido, mas eu não veria como um escudo. Eu veria, pelo contrário, como uma criptonita, sabe? Porque tudo que eu escrevo é sobre as coisas que eu vivo. Então, se você fizer um exercício de pegar o meu repertório e, cara, pode até colocar os arranjos de lado, as melodias, tudo, e só ler as letras, eu tô falando sobre tudo que eu vivo ali. Então é um jeito até... É como se você atuasse um personagem que é exatamente você, sabe? Então não tem muito como você se esconder, porque as dores de relacionamento que eu tô cantando são as que eu vivi com as pessoas que eu amei, as coisas que eu tô escrevendo sobre... sei lá, o jeito com que eu enxergo a vida e como eu acho algumas coisas sem sentido algum, é o que eu sinto, é o que eu sou, então acho que é o contrário, assim, eu não consigo nem me esconder atrás dessa persona, porque essa persona de fato sou eu, assim, sabe? Sim. E eu acho que eu decidi, já desde o dia 1, conduzir dessa forma, porque pra mim sempre foi muito mais fácil, desde o começo da minha carreira, antes de lançar as minhas primeiras músicas, eu ficava pensando, nossa, eu quero muito ser que nem o artista tal, um cantor de rock, não sei o quê, mas eu ia escrever, cara, e eu escrevi um monte de música de amor, sabe? Eu falava, cara, mas eu não quero, eu quero ser o cara lá, que tá com a guitarra. E eu falava, cara, mas eu acho que quando eu tô aqui, eu tô em paz, assim, e buscar uma coisa que você não é, às vezes é muito difícil, porque primeiro cansa, e às vezes você até consegue chegar lá, mas não é difícil sustentar aquilo. Então eu falei, cara, eu vou ser o que eu sou, vou cantar do jeito que eu canto. E quem é o cara da guitarra que tu queria ser? Vários. No começo eu queria ser o Bono Vox, depois eu queria ser o Ed Vedder, assim. Eu lembro que eu comecei a cantar com mais... É até engraçado que as minhas músicas, algumas são de fato músicas românticas e falam sobre amor de um jeito otimista, mas eu tô cantando lá com um drive, sabe? Tipo assim, então foi porque eu passei, sei lá, bicho, 3 anos trabalhando numa loja de instrumentos, ouvindo todos os dias o MTV Unplugged do Eric Clapton, e indo de carro e voltando ouvindo Pure Jam, sabe? Então, era o que eu cantava, mas quando eu ia escrever... Você queria fazer rock, então. Tipo, eu acho que o rock, de alguma forma, ele tá em alguns lugares de algumas músicas minhas, muito mais na atitude do que dentro do arranjo, assim, sabe? Talvez um dia, quem sabe, eu faça alguma coisa explorando mais esse lado, assim. Virado. Mas eu acho que a música que nasce de forma genuína de mim, assim, sempre me conduziu muito pra onde eu ia ir, pra onde eu ainda tô indo, sabe? Mas essa coisa que você falou das redes sociais, das mensagens que você recebe, é muito louco porque a gente acaba banalizando muito os comentários de rede social, porque se a gente abre o Twitter, é muito hate, tem elogio também, mas daí tem hate. Se a gente for levar tudo no sentido literal, a gente fica muito confuso, né? É muito louco isso. E é difícil a gente levar a sério um comentário, mesmo que seja uma mensagem lindíssima. Assim, muitas vezes, quando eu recebo uma mensagem muito linda,
eu não sei como reagir, assim, porque pessoalmente você dá um abraço, você troca um carinho ali, mas por rede social é tudo muito cru, é muito difícil. Mas é que é assim, sua né? mãe, né, que fica mandando mensagem bonita pra você, né? Eu acho que é um pouco Ah, de saudade, né? Deve ser, né? Lá de porque daí é Ideal, mais né? fácil, Porque né? a Gorete, né? Ela gostava. Daí, né? Ah, minha mãe me pegou. Cara, mas o pior que a minha Gorete. mãe, ela não me manda elogio. A minha mãe nem sabe que é podcast. Eu já falei isso aqui. Minha mãe nem sabe o que eu tô fazendo. Então, a minha mãe, ela veio bem assim. Ela começou a assistir Você as tinha que trazer Five. sua mãe aqui pra fazer uma entrevista um dia. Não, a minha mãe não vai falar nada. A minha mãe É? não vai falar nada. Cara, minha mãe é de Indaial e a gente sabe como é que as pessoas super fechadas, assim. Mas eu acho muito engraçado que quando lançou as Five, eu bem assim, mãe, assiste as Five aí. Dela bem assim, eu comecei a assistir, mas é muita coisa que eu não gosto. Não vou continuar, não. Minha mãe é assim, se ela não gosta, ela não assiste. Mas enfim, falando das redes sociais, eu fiquei um pouco triste aqui, falando da minha mãe, mexeu comigo. Brincadeira. Mas essa coisa das redes sociais para você também tem um lado muito importante, porque o TikTok deu um boom na sua carreira, né? A sua música bombou muito. Eu ouvia a sua música, eu acho que umas 18 vezes por dia e eu não sabia que era sua, assim. Daí quando eu descobri que era sua, eu pensei, caralho, eu acho que a gente tinha se encontrado num show do João, né? Eu vim pra cá com a Debbie falando exatamente isso. Então, daí eu pensei, caramba, é dele essa música? Daí eu achei muito foda, assim, porque essa música tocou muito, né? E provavelmente ela te abriu muitas portas, então a sua relação com a rede social também tem isso, né? Eu acho que a relação do músico com a rede social hoje é muito importante, né? Porque ela ajuda a engajar muito os lançamentos e as obras que os músicos começam a lançar. Mas só um adendo que eu queria falar. O mais legal dessa música, eu acho que ela viralizou porque ela é muito boa. E não porque ela era um trend, ou ela... Assim, eu achando, né, que... Ou ela foi pensada para viralizar, né? Ela Daí corta o Brian. Não, eu pensei em viralizar. Tem até uma fez a dança que não dancinha. pegou. Não, porque eu lembro que, tipo, eu fui editar um Reels de uma viagem que eu fiz. Daí eu falei, tava logo no comecinho que a música tava bombando. Era 2021, 2021, né, que foi. Cara, ela tem é louco essa música, ela tem um lastro muito grande, ela ainda tá acontecendo, isso é muito doido, já faz 2 cara, anos. ela ainda aparece direto. Eu vou lá editar um vídeo, aparece como sugestão. Sugestão. Assim. E daí eu falei, que música gostosa, tipo, que música linda, que música... E daí eu coloquei, e daí eu acho que isso, assim, é uma opinião minha, né? Ela não foi feita pra viralizar, e viralizou porque ela é muito boa. Muito bem feita, muito... Cara, é muito louco. Essa música, a gente foi fazer... Eu fui lá conhecer o prédio onde fica... O Meta ou O Meta, né? O Meta, né? Já aproveitando que eu já falei com vocês, tem um paninho aí pra secar minha cara que eu tô derretendo aqui. Galera, a gente sua aqui. A gente sua calor. São Paulo tá fazendo quente. Tinha que fazer um podcast numa sauna, né? Calor. Do caralho. Nossa, e assim... Mas que eu vou te falar, você está impecável. Obrigado. Tá o lindo. suor, ele não está Eu tô mais transparecendo. sentindo, assim, por causa do chapéu, eu Por acho. causa do o chapéu tá pode escondendo. ser. Não, se eu Pode tirar ser. aqui, vai parecer um... Pode ser. Mas Eu acho que a gente pode continuar falando enquanto pano isso. de... Aí, obrigado. Boa, chegou o pano. Esse é Brian Ver se secando no nosso podcast. A gente corta a parte do... Joga a toalha pra câmera, pro público. Eu sei Derrubar a porque... câmera, derrubar a Eu câmera. peguei uma vez lá em Dayal, num show que teve, a toalha da Tati, do Shima Roots. Sério? Foi a maior realização da minha adolescência. Sério? Eu lembro que, cara, eu vou guardar essa toalha pra sempre. 2 semanas eu perdi. Não foi nada marcante pra mim. Sua mãe deve ter pego e pensado... Exato. Pega essa toalha aqui. Colocou lá pra secar a louça. Mas conta, você ia falar do Meta é o Facebook? A gente foi no prédio lá do Meta, conhecer o pessoal, porque eles convidaram a gente pra falar sobre a Vida é Boa com você, num evento deles. E eles trouxeram uma informação que eu fiquei muito impressionado. A Vida é Boa com você, hoje deve ter mais, na época, isso faz uns meses já, tinham 2 bilhões de conteúdos criados com música. 2 bilhões Juntando de conteúdos. Criados. Tipo, contando, por exemplo, uma foto que você sincronizou a música, Sim. um Reels, não é visualizações, conteúdos criados dentro do Instagram Caramba. com a Vida é Boa com você. E eu perguntei 6 vezes pra ela se ela tava falando certo, se era 2 bilhões. Sim. Ela falou bilhões com B. Ela falou, 2 Brian, por que tu acha que eu ia mentir pra ti? Foi 2 bilhões. Isso, eu fiquei muito impressionado, porque foi... Cara, isso é muita coisa. Cara, é você não ter a menor ideia de onde sua música tá. Várias vezes eu tô andando na rua,
pessoa pega o celular e, tipo, por um instante eu tomo um susto, eu falo, meu Deus, sabe? E a pessoa olha pra mim, tipo, o que foi? Tá olhando o quê? Sabe? Quem é você? Sabe? E fico, tipo, cara, é muito louco, a minha música tá nos lugares e eu não tô vendo ela correr esse caminho, que eu sempre... Você vê ali, né, tipo, quando os vídeos têm criados, já tentei enxergar, assim, de Reels, de Sim. próprio TikTok, você clica no áudio e você vê os vídeos criados com a faixa. É impossível. 2 bilhões é muita coisa. Isso né? é muita coisa. Porque Eles tinham que monetizar isso, né? mas Imagina, eles R$1. devem, R$1 Meu advogado- Um realzinho cada um. Meu advogado não veio hoje, eu não posso opinar. Já dá pra mudar a vida ali do Brusque inteira. Mas o... Meu advogado, não se atreva. Mas em que momento que você acha que virou, assim, pra você? Porque você falou que fazia tudo do seu quarto, assim. Em que momento que você pensou, tipo, cara, eu acho que eu tenho que sair daqui e fazer uns shows porque o público me ama? Eu acho que foi uma coisa que aconteceu de uma forma muito natural, assim, porque primeiro que a gente não fez... Essa música, a gente lançou A Vida é Boa com Você, que era a primeira música do disco A Vida é Boa, em 2020, em janeiro. E aí, no mesmo ano, a gente... Foi a primeira música que você lançou. Não, a primeira da vida não, né? Eu tinha um disco de 2018 que tem 5 faixas, um EP. E aí depois a gente lançou o EP 2019, agora já, a partir daí em diante, através da Universal Music. E depois disso, a gente lançou o EP 2019, tinham 3 faixas que estavam dentro do disco A Vida é Boa, né? Era como se fosse uma apresentação, né, do disco. E aí quando a gente gravou o A Vida é Boa com Você era a primeira faixa, o disco foi bem ouvido, tudo certo. Lindo, beleza. Aí a gente decidiu fazer um trabalho, um produto, um disco chamado Simples, que basicamente eu tocando algumas versões do disco A Vida é Boa, só que só voz e violão. E A Vida é Boa com Você estava ali, naquele disco Simples. Agora e, cara, com depois mais de dois, acordes, depois não de era dois, só 2. depois de 2 anos, exatamente. Depois de 2 anos que essa música começou a viralizar. Então é muito louco como não tá na nossa mão. E ela começou a viralizar de um jeito tão bonito e tão específico, que eu não sei quem foi a graciosa primeira mãe que postou vídeo do filho com Por um Instante Minha Vida se fez mais bonita quando você chegou. E a coisa começou a tomar uma proporção tão grande que eu lembro que eu comecei a ver, porque a minha fonoaudióloga mandou, ei, você já viu que tem 600 vídeos criados com sua música? Eu falei, não. Aí fui lá, vi alguns vídeos, falei, caraca, que louco, né? Aí fui ver outras músicas, tinham 24 vídeos, outras tinham 100, outras 300. Falei, poxa, que legal, porque essa música já foi lançada há um tempo, né? No outro dia tinha, tipo, 2.000 vídeos, assim. E eu falei, cara, mas eu vi ontem, tinha 600. Aí no final do dia tinham 3.000. E dali passou 2 dias, tinham 6. Aí passou mais um dia, tinha 12. E eu falei, cara, o que tá acontecendo, sabe? E a gente lembra, assim, que foi muito maluco, porque começou a tomar uma proporção tão grande que a gente começou a olhar para ela de novo e falar, cara, que louco, o que está acontecendo com essa música aqui? E eu fico feliz porque ela viralizou numa plataforma que é muito conhecida por ter um tipo específico de conteúdo, né, viral. Que a gente sempre fala que o TikTok nunca não é, né, acho que nem nunca foi só dancinha, tem muito conteúdo incrível lá dentro. Muito. Só que as coisas que a gente está acostumado a ver viralizar são, às vezes, áudios que não entram nem na classificação de canção, assim, são áudios feitos ali, tipo, às vezes uma brincadeira, a pessoa tira o áudio do vídeo original e usa para outras coisas, dublagens. Assim, né? E A Vida é Boa com Você, cara, é uma música que viralizou de um jeito, cara, voz e violão, sabe, tão simples. Eu fiquei tipo, cara, mas que louco, parece até que tá errado, né? Não tem um mote de produção super, tipo... para transições e tudo mais, mas acho que foi exatamente isso que pegou. E não foi nem o refrão, né? Se você parar pra pensar, não foi nem o refrão, foi de fato a primeira frase. Mas é que tem várias partes, né, dela que você pode encaixar com vários momentos. Às vezes você faz uma viagem que é muito marcante, tu coloca lá, né? E se você perguntar pra mim, Brian, mas você foi pensar nisso? Cara, eu não consigo imaginar em que multiverso eu sentaria numa mesa e falaria, seguinte, galera, essa música aqui, maternidade. Nunca seria da minha cabeça. A maioria dos vídeos tem a ver com maternidade. Sim. No começo, muito. Aí depois, obviamente, com a música viralizando muito mais, eu nunca vi um vídeo dessa música com maternidade. Pra você ver eu como ela já virou. É que acho que quando chegou em você, ela já tinha furado essa bolha, assim, já tinha ido para um outro lugar. E muito casamento, muito casamento. Eu recebo vídeos lindos, assim, praticamente todos os dias, de pessoas casando, a noiva entrando... com a música, ou o pessoal tocando na cerimônia, na troca de alianças e tudo mais.
E é muito especial, assim, porque eu falo, cara, acho que qualquer música minha poderia ter, né, entrado nessa coisa de se tornar uma coisa viral e de diversas maneiras, assim. E aconteceu com essa e de um jeito muito bonito. Eu falei, pô, as pessoas estão mostrando as coisas que elas mais amam, cara. Seja a viagem dela, seja o cachorro dela, seja a família dela, seja o parceiro ou parceira dela, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz. Opa! Sincronizado olha. Ô, Berson, me conta uma coisa. Você sempre quis se chamar Brian? Ou em algum momento da sua vida você falou que você pensou em trocar de nome? Cara, quando eu era criança... Sacanagem. É porque a gente era criança. A gente tava falando isso aqui antes. É porque a gente falou sobre isso antes. Eu falei, não, mas essa história é muito boa. Por favor, conta. Eu achei um papel esses dias de criança, assim, que era uma atividade da escolinha, assim, que era, se você não tivesse o seu nome, que nome você queria ter? E eu escrevi lá com aquelas letrinhas tortinhas, assim, que eu queria que meu nome fosse Alex, porque aí tinha que explicar, né, por quê? Porque eu conheci um Alex e ele era careca, e eu achava a coisa mais incrível do mundo ser careca. Porque eu falava, cara, como pode? Tipo, as pessoas têm cabelo e essa pessoa não tem, a cabeça lisinha. Eu falava, quando eu crescer, eu quero muito ser careca. Tipo, e aí eu conheci esse Alex que era careca, eu falei, eu quero me chamar Alex porque eu conheço o Alex careca e ser careca é incrível, sabe? Corta a semana que vem tá o Brian com aquele calvo de cria, sabe? Porra. Que tá em moda, na moda agora, que a galera corta o cabelo até aqui, já viu? Não. Você não viu isso? Não. A galera raspa o cabelo calvo de propósito, por estilo. Que bom, eu assim. sabia que o meu momento ia chegar, porque eu sou entradas aqui, mas tudo bem. É um bom momento. Mas Alex é um nome bom, né? Alex Bear. Não Alex sei. Bear. Acho que Eu gosto de Brian Bear. Não, Brian é melhor. Eu já tive momentos de querer trocar de nome artístico, assim, mas eu gosto. Eu acho que todo mundo tem. Quando a gente é criança, a gente faz umas merda, né? Que não faz sentido, assim. É muito louco isso. Eu vou só voltar pro assunto, porque eu queria muito saber como é que você compôs essa música, assim. Se saiu e você escreveu, porque eu acho, por exemplo... O NX0 falando de como eles compuseram o Cedo ou Tarde, que foi em 8 minutos, assim, que eles só sentaram e escreveram. Pra você foi fácil, foi um processo? Foi. Você mudou a letra antes de lançar? Como é que foi isso? Cara, foi todas as minhas músicas que mais, não sei se é a palavra certa, mas funcionam, que as pessoas mais gostam, são músicas que nasceram muito rápido, assim, de forma muito genuína. Foi... escrevi, sabe? Sim. E A Vida é Boa com Você foi isso, assim. Eu lembro que a minha namorada, na época, falava muito... A vida é boa, é uma coisa que ela repetia muito, assim, era dela. Ela ficava falando e aquilo Do ficou nada? pra mim. Tipo na praia, a vida é boa! Não, era uma coisa mais tipo assim, aconteceu alguma coisa que é ruim, ela falava, mas a vida é boa, tá tudo certo, faz tudo. E era uma coisa muito dela, assim, eu lembro que ficou na minha cabeça e foi uma brincadeira, assim, eu escrevi ela muito não rápido. Foi pra ela, não foi pra Não, ela. foi pra ela, porque eu falo da casa dela. Na verdade, eu escrevi porque eu lembro que a gente tinha, obviamente, o quarto pra dormir, mas a gente escolhia sempre dormir num sofazinho muito estreitinho, assim, que tinha na sala. Não sei porquê, era melhor, a gente gostava de dormir na sala, sabe? E não tinha né? não tinha uma TV na sala, não tinha nada. Tipo assim, a gente gostava, não sei porquê, se me perguntar porquê, eu não sei. Mas gostava de dormir junto ali naquele sofá. E basicamente na música eu falo sobre a casa dela e as coisas que aconteciam, que é a casa do lado direito da rua, que era de fato a casa mais florida da rua inteira. E como a gente dormia na sala, o sol, quando estava se pondo, ele formava sombras nas paredes, assim, sabe? Formava sombras pela janela. Sim. Então eu descrevi isso e foi muito... Eu lembro que eu mostrei a música para ela e, cara, A Vida é Boa com Você... Ela nem se chamava A Vida é Boa com Você, ela se chamava Do Lado Direito da Rua. Eu escrevi muito rápido e foi uma coisa muito de olhar pra ela e achar que era, cara, mais uma música que eu considerava bonita, que eu tinha escrito, falava, cara, isso aqui é muito bom, mas não era uma coisa que eu falei, isso aqui vai mudar minha vida. o Meta vai me dizer daqui a uns anos, 2 bilhões. 2 bilhões. Nunca foi, assim, Sim. eu acho que nunca é, eu acho que tem alguma coisinha que a gente... tem coisas que a gente vai aprendendo com o tempo que é muito mais sobre sensibilidade do que sobre enxergar como funciona o mercado da música e tudo mais. Sim. Porque tem umas coisinhas que fazem você olhar para algumas músicas e você falar, por exemplo, essa música é muito boa, mas com o tempo você vai criando uma sensibilidade para dizer, eu acho essa música muito boa porque ela tem uma harmonia diferente que eu nunca fiz. Isso não significa necessariamente que as pessoas vão achar muito boa. Sim. Então, com o tempo, você vai ficando mais sensível para entender. E hoje, se eu olho para trás e olho A Vida é Boa com Você numa escolha de repertório, eu diria, tipo, essa música tem, acho que
muitas coisas para mostrar, sabe, para as pessoas, e acho que talvez seja muito bem recebida, assim. Sim. Então você vai criando uma casca para entender as coisas, mas é muito mais humano do que mercadológico, assim. Você vai sacando por que aquela música é boa para você, porque é muito sacanagem para a pessoa que escreveu. Você olhar para uma música e considerar ela muito boa ou muito ruim, às vezes é muito da tua própria experiência. Várias vezes eu já mostrei repertório e falei, essa aqui eu não vou nem mostrar. E tá lá, das músicas às vezes mais ouvidas, entendeu? Então, Sim. Nossa, mas agora que você contou pra gente, né, como é que foi seu processo da escrita da música, todo mundo que tá assistindo e o Vinícius estão apaixonados por você. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu ficaria com o Brian. Que isso? Tá, você é muito apaixonante. Mas amigo, essa... a gente... Não, peraí. Mas eu tô quase calvo. Essa menina que mora nessa casa florida, ela ainda mora nessa casa? Não mora mais. E ela ainda é apaixonada por você? Com Espero certeza. que sim, porque a gente namora. Vocês estão juntos até hoje? Mentira! Pô, isso é A gente incrível, namorou, amigo. depois eu fiquei um tempo com uma outra pessoa, ela ficou com uma outra pessoa também, depois a gente se reencontrou. Ia ser muito bom, né? Que O dia que ele mostrou a música, ela... Ai, Brian, não gostei muito. Cara, minha casa Daí, de nem repente, é a assim. música bomba. Né? A minha casa nem tem flor. Do que tu tá falando? Seu Quem é essa mentiroso. mulher, Quem Brian? é ela? Seu Muito mentiroso, a gente bom, dormia no quarto com ar-condicionado, seu mentiroso. A gente nunca dormiu. Eu nem tinha sofá, era um pallet. Mas, ô Brian, a gente conseguiu, pra gente finalizar esse assunto dessa música, em parceria conseguiu, com a mano? Meta, o primeiro vídeo dessa música, que foi a Dona Lourdes do Maca... Mentira, a gente não Pô, tem cara, isso. eu tava É. porra, eu achei que era, porque eu falo direto, eu falo, cara, quem foi Não, ia a ser primeira genial, pessoa? né? Eu achei muito Dona, incrível. entra, dona... Não, seria uma forma, mas a nossa produção... Eu queria colocar outra música, mas eu não achei, coloquei a sua. Né? Mas a gente tava falando antes aqui que Não, você... mas só porque o Bombas mandou aqui uma mensagem falando que tem um compilado, né, Bombas, que você queria mostrar aqui pra gente. Esse daqui... Mas a gente não tem áudio, né? Só assistir. Não. A gente pode ir dublando. O que você acha? Eu acho muito bom. Esse daqui, amigo, só pra você contar aqui pra gente, é o seu primeiro show, né? O compilado de 2 shows esse seus. aqui? É isso? É. Esse daí é o... Esse é um DVD, claramente. Esse né? é a gravação do audiovisual. Né? Tantas amigo. coisas pra... Isso, vai. Não, mas isso você gravou... Nossa, que lindo isso. Isso é... Esse projeto é muito incrível. Nossa, eu achava que era um teatro isso. É um teatro. Mas e aquelas luzes ali atrás? Parece É a muito um cidade de São prédio. Paulo. É porque ele abre atrás, em um determinado momento do show, a cortina que esconde isso, ela abre. Eu sei onde é. Sei no onde B32 é o nome do lugar. Que lindo. na- então não é onde eu achei que fosse, não. Eu achei que fosse Não outro sei onde é, lugar. não Eu sei achei onde é. até que eu ia ter que falar o nome de uma marca aqui. Pô, mas que lindíssimo isso. E você lançou quando? Que mês que foi? Foi ano passado, não lembro do mês exatamente. A gente gravou em abril. Foi agosto? Acho que foi, né? Julho, agosto. Julho, agosto. Nessa data aí, julho, agosto. Se eu já tava apaixonado antes, agora no palco, acho melhor você tirar bombs. Tá, E cara, tá olha me só, esse aqui envolvendo foi o primeiro show depois de 3 anos. Isso é muito louco. O primeiro Esse show? o primeiro show foi onde a gente Então, gravou. o esse E tu audiovisual. já gravou Foi o seu show? Tu tá primeiro show. maluco, Sim, Brian? eu falei pro pessoal que trabalha comigo, falei, olha, cara, se eu não infartar, tá tudo certo. As 3 primeiras músicas eu tava... O pessoal falou, porque você deu uma desafinadinha. Eu falei, cara, eu só tava tentando ficar em pé. Eu tô feliz que eu tava em pé. Sabe? Tipo, foi muito louco, porque foi uma ansiedade. E no mesmo dia, nesse mesmo horário aí, às 9, quando a gente tava pra subir no palco, a gente lançou Todas as Coisas do Coração. Então, dia 28 de abril de 2022, às 9 da noite, eu gravei esse audiovisual, Sim. eu lancei um disco e fiz o primeiro show depois de 3 anos. Cara, que noite, né? Muitas Não emoções. foi, né? Porque eu nem dormi Cara, essa noite, eu cheguei a morrer. Eu acho que eu infartaria. Eu chegaria bem próximo, assim. Me ajudou, porque qualquer coisa que eu fique um pouco nervoso, hoje eu falo, meu amigo, vai ficar nervoso. Eu Você já quase sei morreu o que eu fazendo vivi negócio. naquele Você dia. já quase morreu fazer aquele negócio lá, você vai É. vai dar certo, fica tranquilo. Pô, mas uma dúvida, vocês gravam o DVD? Quanto tempo pra lançar um DVD desse? Porque pra editar deve ser muito foda, né? Cara, depende muito de como foi captado, né? Assim, Sim. o pessoal que fez o Henrique Alqualo, que foi o diretor do projeto, do audiovisual, ele é um cara muito foda. Então, o jeito com que ele construiu foi muito fácil escolher as imagens, assim, sabe? Depois a gente fez uma edição, fez o tratamento de cor, obviamente,
E as músicas também a gente ensaiou muitas vezes, então foi muito fácil. A gente acha que por problemas técnicos a gente deve ter repetido, acho que 3 ou 4 músicas, mas no final a gente acabou até usando a primeira, porque é aquilo. Um dos motivos da gente querer gravar isso é porque a gente sabia que era o primeiro show, então tudo ia estar muito... Tem aquela energia. Tipo, as pessoas estavam há 3 anos sem saber o que era o Brian em cima do palco. Eu não sabia o que era. A gente fez os ensaios e foi muito doido, assim, porque você viu o ensaio e falava, cara, não sei se esse DVD vai ficar legal, porque eu parecia uma rocha na frente do microfone, eu não me mexia, assim. De nervoso. De nervoso. A primeira vez que eu tava usando fone na minha vida, como retorno. Nunca tinha feito isso na minha vida. Então, quando a gente subiu no palco, cara, parece que... É engraçado, né? Parece que o corpo fica na coxia ali, fica do lado. Sim. E só você... O seu espírito entra, assim. Então, foi muito incrível, porque a sensação é que eu tava flutuando. Teve um momento no meio do show que eu falei, eita, tô fazendo um show, sabe? E aí voltei assim e falei, tá, vamos lá. Pô, mas essa é a melhor sensação do mundo, né? E tá Você disponível se em desligar. alguma plataforma? Tá no YouTube. Tá no YouTube? Tá completo no YouTube. É. Então, Todos os vídeos. Acessa lá, Assista. www. Tá No no YouTube, YouTube. então, disponível. Mas a gente pôde ver ali que é São Paulo no fundo, né? Você é de Santa Catarina. Como é que tem sido essa adaptação, assim, pra cidade grande? Porque você falou que todas as suas composições você fazia no seu quarto em Santa Catarina, que você morava no meio do mato, no interior. É um impacto muito grande a gente mudar de cidade, né? Primeiro que a relação com as pessoas mudam, as pessoas que você convive no seu dia a dia é diferente, a relação que você tem com a sua carreira, porque eu acho que quando você está em São Paulo, você começa a viver a sua carreira todo dia, né? Quando você está no interior, tem muita coisa que te distrai, a gente vive perto dos nossos pais, então é uma vida diferente, né? Como é que foi esse impacto para você da mudança de cidade, assim? Cara, foi no começo meio estranho, porque eu não gostava de São Paulo. Então, quando eu pousava aqui, eu torcia pro avião fazer assim e já fazia assim e ir embora, sabe? E o que eu gostava no Rio de Janeiro, que foi uma opção também no começo, eram uns lugares que ficavam longe de onde as coisas realmente aconteciam, assim. Então eu comecei a vir para São Paulo, porque em 2017, 2018 eu vim para São Paulo pelas primeiras vezes, assim. E eu lembro que me assustou muito, achei muito grande. Eu lembro que eu tava de carona, assim, com o Pedro Skin, meu amigo. A gente veio de carro para cá. E eu lembro que a primeira vez que a gente passou a Paulista, assim, eu tava de carona e eu fiquei chorando, assim, uns 2 dias, assim, que eu falei, cara, esse negócio é gigantesco. É muito grande. não vou dar conta disso aqui, entendeu? E aí, com o tempo, vindo outras vezes, e o pessoal me levando para os lugares que são legais, e descobrindo coisas, descobrindo pessoas, descobrindo os recursos que a gente tem para criar também, gente para fazer música. Começou a entrar mais no meu coração, eu falei, cara, talvez eu tenha feito as pazes, assim, com São Paulo, talvez eu queira morar aqui também, sabe? Sim. E aí eu fiquei uns 2 meses procurando apartamento, assim, até encontrar e me adaptar mesmo, assim, sabe? O começo é muito assustador, assim, mas depois eu acho que São Paulo te acolhe muito bem, né? Porque eu acho que é um lugar onde muita gente vem de fora, né? É porque eu acho que tem muita coisa que acontece aqui, é muito diverso, tem muita coisa para você fazer. No início você pensa, cara, eu sou um entre, sei lá, 15 milhões, eu tô vindo para trabalhar e tá todo mundo vindo aqui para trabalhar, então eu acho que começa a surgir muitos medos, assim. Eu até te perguntei porque eu também mudei recentemente para São Paulo, assim, também era de Santa Catarina, e eu lembro do impacto que teve a cidade grande, assim. Por exemplo, se eu quisesse ir para a cidade vizinha, que é Blumenau, que você conhece, era só pegar um ônibus em 20 minutos eu tava lá, assim. E quando eu mudei para o Rio, por exemplo, ou para São Paulo, para eu ir para outro bairro, eu levo 40 minutos, fico preso no trânsito, às vezes 1 hora, entendeu? Daí era uma função muito grande, assim. Então, acho que tudo isso no seu dia a dia impacta, assim. E acaba impactando, São Paulo me trouxe uma ansiedade que eu não tinha antes, assim, em função dessa necessidade de a gente ter que estar produzindo, de muita coisa estar acontecendo, de estar todo mundo aqui, daí tem evento segunda, evento terça, daí você tem que trabalhar no outro dia cedo, é muita coisa acontecendo que chega uma hora que você surta, assim, sabe? Então eu acho que pra gente, né, pra gente que vem de cidade pequena, assim, eu acho que é muito impactante São Paulo, sabe? Pra mim o que pegou, cara, eu já tinha feito as pazes de entender que São Paulo é outro movimento, é outra velocidade e tudo mais. Só que eu acho que o que pegou mais pra mim foi sair de um lugar em que eu tinha muita gente, estava com a minha família, minha irmã, tinham pessoas por mim, meus amigos, tudo ali, e aí vim pra um lugar que eu tava me sentindo muito sozinho. Então, por mais que às vezes tinham pessoas junto comigo, eu me sentia muito sozinho. Sim. Porque até você se adaptar, de entender que a casa que você tá pode ser
você pode chamar de sua casa, aí você fica meio, Sim. mas eu não tô em casa, mas eu tô. Então eu demorei muito tempo para vir também, porque eu tava escolhendo um lugar que fizesse mais sentido comigo. A gente, veio do lado, né, bem no interior, então a velocidade é engraçado, né? Parece que você desce do avião em São Paulo, as pessoas estão com o vezes 2 o WhatsApp ligado, assim, vivendo, tipo, tudo muito rápido, As assim. pessoas estão falando desse jeito, É, né? então para mim sempre me assustou muito isso, assim. Então eu demorei porque eu até encontrar um lugar que conversasse comigo, que fosse a minha cara, que eu gostasse, que tivesse paz, que eu tivesse um lugar para criar minhas coisas, pintar meus quadros, escrever minhas músicas. Você tudo pinta mais. também? Também. Eu Então, ia fa- até eu ia encontrar falar isso, acho que demorou, mas depois que eu encontrei, eu acho que é muito necessário isso, você ter um lugar que você sabe, cara, tô num lugar aqui em São Paulo, isso aqui é muito doido, mas eu tenho um lugar para voltar aqui, que eu me sinto em casa. Sim. E às vezes esse se sentir em casa não é nem uma casa dos sonhos, é de ter meu violão lá, eu sei que meu violão vai estar lá. Então, tá tudo certo, sabe? Na apresentação eu falei, porque você é um artista inquieto. Eu li que a pintura existe na sua vida. Como se deu isso? Como é que você começou a entender que você tinha esse talento também? Cara, eu nunca coloquei no lugar de preciso aprender a fazer isso aqui. Sempre foi uma coisa que eu me joguei e falei, cara, eu vou me expressar com o que eu sei e para entender também o que eu faço com a música. Porque é muito louco pintar, porque você enxerga coisas que se assemelham muito com o que você faz com a música, né? Então, às vezes você tem recursos para pintura. E recurso, quando eu digo, comparando com a música, é conhecimento harmônico, conhecimento melódico, ampliar repertório, entender muita coisa, misturar referências que você gosta. E na pintura eu gosto de manter num lugar em que, cara, é só para eu me expressar. E eu não tô nem aí o que as pessoas vão achar. Eu só coloco isso aqui do jeito que eu quero, escolho a cor que eu quero, do jeito que eu quero, o tamanho do quadro é o que eu quero e que se dane. Então é legal porque eu sempre vou para lá quando eu tô cansado e saio do quarto muito revigorado, assim. Ou às vezes eu tô muito triste, eu vou lá e pinto também, ou pego o violão e uma coisa alimenta a outra. Às vezes eu tô escrevendo e eu não tô muito legal e eu não fico forçando a barra, não fico falando, ai meu Deus, não sei o que. Eu falo, cara, hoje eu não tô bom para escrever. E às vezes eu vou lá pintar. Às vezes eu pinto 2 quadros, eu volto a escrever a música, sabe? Porque você se liberta de algumas coisas que inspira também, né? e é um momento que eu geralmente estou muito sozinho. Então, às vezes, cara, eu chego, que nem você falou, de um evento super, tipo, red carpet, aquela coisa toda, né? Vamos tirar fotos, encontrar pessoas e fazer aquela coisa social e tudo mais. E aí você chega, às vezes, cara, parece que você trabalhou, tipo, 20 horas. Você chega Tira cansado, peso das assim. costas. Você fala, né? caraca, conversei com um monte de gente. Cara, às vezes eu tô com a mesma roupa, eu subo lá e começo a pintar, sabe? E aí você enxerga no outro dia que você pinta coisas completamente diferentes do que você estava pintando antes, assim. Então eu uso muito mais para observação. É um tempo que eu passo muito sozinho, pensando. Eu consigo, de certa forma, acho que meditar fazendo aquilo ali e entender o que eu fiz, entender se eu fui um babaca com alguém sem motivo algum, ou se eu, poxa, esqueci de tal coisa que eu tinha que fazer, se eu tenho que pedir desculpa para alguém, agradecer alguém. Então eu tô sempre ali pintando e acho que por eu estar conscientemente fazendo alguma coisa, meu inconsciente tem tempo para viajar para outros lugares e pensar. Ou às vezes eu tô ali pintando e me surge uma melodia, me surge alguma coisa interessante. Mas você podia correlacionar, né? Um dia, sei lá, fazer um álbum, música e pintura. Daí esse diretamente quadro, essa acho que música. sim, mas um indiretamente clipe, está sempre ali. Tá sempre acontecendo Sim. ao mesmo tempo. Então, Assim. O A Vida é Boa, a capa do A Vida é Boa É um quadro, assim. é um quadro. É um quadro que eu queria, de alguma forma, inserir todas as pessoas importantes da minha vida, ou as que davam, pelo menos, dentro da capa. Só que eu falei que eu não quero uma foto de todo mundo na capa. Então eu peguei uma tela e chamei pessoas na minha casa, falei, escolhe uma cor, enfia o seu dedo nesse pote aí e mete nesse quadro. Então aqueles polegares que tem na capa do disco A Vida é Boa são de pessoas muito importantes pra mim. Cara, que Nossa, legal. isso é muito legal. Eu quero ver essa capa agora. É. Que legal. Então a pintura sempre teve ali. Eu só comecei a realmente vender os quadros porque não tinha mais onde enfiar na minha casa. Você E- começou a vender os quadros. de É, botar lá na a minha sua bio arte. tem um @ do Bear Canvas, que é um lugar onde eu vendo as obras, assim, mas é muito uma coisa que eu faço paralela com a música, assim. Eu só realmente gosto de pintei isso aqui, significa uma coisa importante pra mim, ou foi um processo pra eu chegar em algum lugar, foi alguma coisa que me fez enxergar outra coisa, mas isso resultou Uhum. num quadro. Eu gosto disso estar em outro lugar. Cara, de mas que encontrar bom, uma casa que pra bom que morar você também conseguiu canalizar essa energia de, às vezes, solidão ou tristeza ou alguma coisa em um lugar. Aqui, ó, esse aqui é o quadro. Esse é o quadro. Nossa, que irado. E esse é a polegada de várias pessoas importantes pra exato. você. E esse aqui sou Qual eu. que é da sua mãe? Não faço a menor ideia. Ah, não é tão importante assim.
Nossa, mas irado, irado. Mas esse aqui também é seu? Não, esse é de um artista lá do Sul que se chama Jeff Scass. Nossa, mas muito lindo também. É eu que colori, ele fez o desenho e ele tem CD físico, inclusive, se eu não me engano, nesse disco. É uma arte bem linda, assim, e eu colori depois. É bem significativo também as músicas, eu adoro as músicas desse disco aí. Pô, mas você conseguir canalizar em arte é muito foda, porque vira um processo, né? Você bota no quadro, te ajuda a compor. Eu, quando tô triste, eu durmo. Não agrega nada, assim, mas na minha sabe que é maravilhoso artística. dormir? Eu aprendi isso com um terapeuta, que era incrível. Que às vezes a gente tá muito mal e tudo que a gente precisa dar uma resetada na cabeça, assim, e é muito bom às vezes dormir 20 minutinhos pra dar uma... Super. Eu passo dos 20. Eu acho que é isso que não tá agregando muito na minha carreira artística. Talvez eu tenha que começar a mandar uns e-mails, sabe? Pode ser. Tipo... Pra você mesmo, assim. Exato. Não, pedindo Levanta a emprego, acho que ele cabeça, tá falando. Era pedindo emprego. Eu né? acho que é isso. Mas é uma boa também, né? Levando a cabeça. Eu começar... Ô, Brian, você tá lançando um álbum agora, é isso? Conversas de Travesseiro, um EP, né? Na verdade, a gente acabou de lançar, que é um compilado, na verdade, de várias versões dessa música. A gente lançou o Todas as Coisas do Coração, que é um disco que é um acumulado também de 3 EPs, e depois lançou o projeto audiovisual, que é esse que a gente estava assistindo agora há pouco aqui. E Conversa Travesseiro foi uma música que caminhou muito bem, e foi incrível assim, ver os lugares que ela foi chegando, as pessoas que ela foi atingindo, e, se eu não me engano, ela foi, durante um certo tempo, a música mais tocada das rádios do Rio de Janeiro. Então a gente decidiu trazer para ela outras versões voz e violão, alguns remixes também, tem nesse Deluxe Pack, que a gente chama assim, né, que é Conversa Travesseiro. E aí, se você entrar lá nesse projeto, tem a versão de estúdio que a gente gravou dentro do disco Todas as Coisas do Coração, tem a versão ao vivo, tem a versão que a gente gravou no Vevo Sessions, que são com 2 violões e voz, e tem outros 3 remixes bem diferentes uns dos outros, assim. Nossa, você gravou várias versões da mesma música. A gente fez uma coisa parecida com A Vida Qual é Boa a tua com preferida? Você. Cara, tem que ter uma. A minha preferida, preferida. eu acho que é a do audiovisual, cara, porque é muito significativa, assim. Talvez musicalmente a minha preferida seja a do Vevo Sessions, porque tá eu tocando com o Davi Carturani, que é meu melhor amigo, assim, que é um produtor, produziu esse meu primeiro EP, esse que tem o girassol na capa, que é o da cor do girassol. E eu acho o arranjo dos 2 violões muito, muito lindo, assim, mas acho que o ao vivo é muito significativo, assim, ele pega muito. Eu também, eu amo assistir coisa ao vivo. E quando eu olho para aquilo, eu lembro de quando a gente estava gravando pela primeira vez, assim, então sim. Eu acho que quando é gravado eu escuto muito na academia, sabe? Mas quando eu tô em casa eu gosto de assistir ao vivo, assim, eu sempre coloco o artista para cantar ao vivo. Eu acho que os meus discos preferidos são ao vivo, eu acho, assim, cara, sim. Então... mas uma coisa que eu queria te perguntar é, quando nós, atores, quando a gente faz uma novela, uma série, um filme de grande sucesso, sempre quando termina aquilo lá, meio que depois, no dia seguinte, digamos que a gente está fazendo a novela, acaba na sexta, na segunda-feira começa uma vida nova, assim, pra gente, começa do zero. Quando para um músico, ele lança um grande hit, assim, como é que é, tipo, recomeçar isso, tipo... O que passa na sua cabeça? Você pensa, o que eu faço agora? Tipo, será que eu vou chegar num outro grande hit? O que eu fiz para esse hit dar tanto certo, assim? Cara, eu nunca paro para estudar como as minhas músicas chegaram nas pessoas, porque foram elas que chegaram, assim. Eu não fiz eu particularmente, sim, não sentei nada, e né? falei, vou escrever essa música. Obviamente, depois, junto com todo mundo que trabalha comigo, a gente entende os lugares que a gente pode acessar e tudo mais. Mas quando eu vou criar, eu nunca me senti confortável com a ideia de criar pensando onde aquela música pode estar. Sim. Se você falasse, Brian, agora você vai escrever uma música chamada A Vida é Boa com Você pro TikTok, eu nunca faria ela daquele jeito. Sim. Então, sempre o que eu faço, cara, é entender que tudo que eu fiz daqui para trás me serve de repertório. Aquilo tudo é uma fotografia. Cada disco, para mim, é uma fotografia do tempo. Então, tem discos que eu gravei, o A Vida é Boa com você, o A Vida é Boa com Você, o A Vida é Boa, por exemplo, que são uma fotografia daquele período. Então, é uma fotografia... Você está com a lanterna ligada aí. Então, para mim, o A Vida é Boa é uma fotografia de um Brian mais vulnerável, sabe? De um Brian mais se descobrindo, entendendo o que gosta. Enquanto o Da Cor do Girassol, lá atrás, é uma fotografia de um Brian simplesmente gravando as músicas jeito que tinha que fazer. E eu sempre gosto de pensar que o próximo disco é uma fotografia, então eu tenho que viver. E, cara, hoje a gente já vive numa ideia de mercado, assim, que
Que é estranho você pensar que enquanto artista você vai saber o que vai acontecer com sua música. Então, eu sempre... É impossível, né? Eu só tento entender que de alguma forma eu preciso ser muito verdadeiro com aquilo que eu estou criando, porque se aquilo funcionar, né, ou não funcionar, eu vou estar sendo muito leal comigo, assim. Então, eu sempre penso que, cara, eu sou a primeira pessoa que tem que gostar disso aqui. Porque é muito triste você fazer uma coisa que você não se identifica e aquela coisa vira você. As pessoas conhecem você através daquela coisa e talvez depois de um tempo você entende que dá para fazer muitas coisas, acessar muitos lugares com isso. Mas, cara, eu não consigo lidar com a ideia de que eu poderia lançar uma coisa que eu não me identifico, que seja uma coisa que eu fiz para tentar chegar no lugar, porque eu acho que isso, de uma forma inteligente, falando, né, de coisas que se pode pensar para fazer sua música chegar nas pessoas, é a mais burra, cara. Tipo assim, eu acho que a coisa mais inteligente para se fazer, você tendo estrutura ou você não tendo estrutura, é você ser muito verdadeiro e falar sobre o que você sente, porque com certeza não é só você que sente. Lá atrás, em 2017, quando eu comecei pela primeira vez, eu não tinha estrutura, não tinha uma gravadora, não tinha editora, não tinha escritório, não tinha recurso para fazer. Sim. Só que eu falei, cara, é muito louco, né? Porque eu olho as coisas que eu gosto de ouvir e todas me soam muito verdadeiras. Então tem uma coisa só que eu tenho, e talvez seja a mais valiosa de todas, que é o meu violão, para eu escrever as coisas que eu acredito. E eu falei, posso não ter nada, mas se eu tiver o microfone do meu celular apontado para mim, ou a câmera, e eu tocar as coisas que, né, tocar a música que fala sobre as coisas que eu sinto, tenho certeza que eu não vou ser o único que sente isso aqui, e eu vou, talvez de uma forma até mais lenta, mas eu vou fazer com que as pessoas se interessem por aquilo que eu estou cantando. Porque eu estou fazendo por gostar do que eu estou fazendo, não estou fazendo para as pessoas gostarem do que eu estou fazendo, entendeu? Então, E para acho que é você diferente. também, isso, futuramente, enxergar a sua obra com orgulho também, né? Ter como um registro da sua vida, assim, é o que você falou, eu escrevo o que eu estou vivendo naquele momento, assim, agora eu já fiquei muito curioso para ver o seu próximo trabalho com você, um ano em São Paulo, vivendo uma outra realidade. Fez muita diferença. Com certeza você vai escrever sobre outras coisas, né? Eu acho que o próximo trabalho, eu estou trabalhando em algumas coisas, eu acho que só não posso falar a respeito ainda de Pode sim, muito. pode sim. A Ana falou que sim. Ela falando não aqui, ó. Mas eu acho, Bem grande. eu acho Gritando. que, cara, é o trabalho que de todos o que eu mais tô feliz e preparado criando, assim, porque é o que a gente falou que você vai criando uma sensibilidade para entender onde sua música tá, o que ela pode fazer, como é que ela funciona, como é que ela não funciona, no sentido de tocar mesmo as pessoas, assim, de fazer as pessoas se interessarem por aquilo, de fato. Porque não adianta também você escrever uma coisa que só você acha incrível, vai servir de quê, sabe? Por que você está fazendo isso? Só você gosta daquilo. Sim. Então eu acho que é importante para mim, não sei se para todo mundo, mas para mim eu já entendi que é importante o processo daquilo ali. Que às vezes eu posso criar uma coisa que é muito boa, mas se eu não vivi o processo do jeito que eu julgo certo, que é me divertindo, que é de um jeito leve, que é explorando muito mais do que vai ser de fato usado, que é se reinventando. Se eu não gostar do processo, por mais que o resultado seja bom, eu não vou conseguir defender aquilo, sabe? Então, nesse novo trabalho, eu estou me descobrindo de um jeito muito legal, assim, porque eu estou me aprofundando nos conhecimentos de abrir eu mesmo a própria Down e eu mesmo gravar a música do jeito que eu quero e tentar tirar o som que está na minha cabeça dentro do próprio computador. E porque eu entendi que quando eu olho para trás e olho para os discos, a primeira coisa que eu penso não é como aquele disco ali me levou para um lugar incrível. Não, eu só olho para aquilo como uma fotografia. Quando eu ouço o primeiro o primeiro EP que eu gravei com o Davi, cara, se tu ouvir tipo, a diferença de mix e master, de arranjo, de tudo, é muito gritante de um disco pro outro. Mas quando eu ouço aquele disco lá, eu me transporto através dessa fotografia e eu consigo sentir o cheiro do café que eu e o Davi a gente fazia, dando risada lá para fazer a música. Eu consigo lembrar da linguiça defumada, que é muito boa lá em Santa Catarina. Deu com o Davi abrindo a carteira e eu ter tipo R$5, ele ter 2, a gente falava, vamos comprar um bolinho, e aí a gente fazia música rindo, isso não era um problema, entendeu? Sim. Porque a gente estava se divertindo no processo. Então, e eu acredito que o jeito com que tu conduz o processo do que é criado passa para aquilo. Né? Quando você está gravando um violão, não é só o som do violão que está indo ali, sendo gravado no disco.
o jeito que você tá tocando o violão vai mudar se você estiver se divertindo ou não estiver se divertindo, entendeu? Então, E o seu discurso, assim, é muito lindo e é muito inspirador. mas é uma mentira. Não, Eu não acredito. real, Dá uma porque eu tijolada acho na que pessoa. é o que significa a arte, assim, sabe? Quando você se coloca nesse lugar e entende esse processo, a identificação vai vir. As pessoas, pela catarse, vão se reconhecer ali, porque o que você viveu de verdade. E eu acho que enfim, acho que eu posso falar de nós três aqui, tipo, é por isso que a gente escolheu fazer a arte, porque... Eu acho que tudo tá no começo. Assim, eu acho que o valor de muitas coisas tá no final daquilo que você tá fazendo. Mas não... Mas a essência da coisa, de como ela deve acontecer para chegar lá, tá no começo. Por que você começou a atuar? É isso. Você lembra por que você começou? Porque ele tava sem dinheiro, né? Não, não, eu comecei porque era o único lugar que eu me sentia eu mesmo, Pronto. que eu tinha liberdade pra ser quem eu era e me sentir livre, assim. Você já viu a experiência de estar atuando ou vivendo uma experiência que você não se identificou e não foi bom pra você? Tenho. Então, é porque ia E de tem a ver com o encontro processo. e vinha de encontro exatamente com isso, que não era o processo que você almejou quando você começou. Tem pessoas talvez que começam falando, eu quero me tornar artista, porque eu quero ser a pessoa mais ouvida e famosa desse país. Talvez o processo para ela não importe, mas foi porque ela começou desse jeito. Talvez ela não vai se apegar no processo de dizer, mas o processo foi chato. Onde é que me levou? Me levou pro top 10, não sei das quantas lá. Então fechou, tá tudo certo. Mas pra gente, às vezes, isso varia de pessoa pra pessoa, o processo é muito importante, cara. Muito importante. A estrada é essencial, né? Pra gente chegar onde a gente quer chegar, pra gente ser quem a gente quer, quando a gente chegar onde a gente quer chegar, né? E aí que vem o começo de por que você começou a fazer aquilo, que você vai entender o valor das coisas que estão no caminho, e o final. Sim. Quando você olhar pra trás, quando eu tiver velhinho lá na minha casa, uma porrada de neto e os cacetes andando pra todo quanto é lado, eu quero olhar pra parede, ver os discos que eu gravei e pensar, aqui eu fui feliz pra caramba. Porque, de verdade, cara, lá no final não vai importar, velho, se você tava no top 1, no top não sei do que. Vai importar se você viveu aquele processo do jeito que seu coração queria viver, porque isso é muito sério. Eu acho que eu já vi vários artistas vivendo o processo de um jeito tão estranho que fez a pessoa desistir do que ela queria fazer. Porque às vezes ela nem lembrava por que ela começou naquilo, mas o processo derrubou ela. Então acho que uma coisa muito importante é a gente ter isso muito claro para também ajudar as pessoas que trabalham com a gente a entender a gente. Às vezes de você ir num lugar para divulgar sua música e você ser firme com o seu propósito e saber que você precisa demonstrar isso para as pessoas entenderem e falarem, cara, mas isso aqui não tem nada a ver com ele. E isso já é muito claro, você não precisa nem explicar muito, já fica muito claro nas tuas atitudes, nas coisas que você faz. Então, eu acho que para o próximo projeto assim, que eu estou trabalhando, esse é o maior desafio, assim, é cativar muito essa sensibilidade de entender onde eu quero estar, como eu quero estar, de que jeito eu quero que as pessoas recebam minha música, e depois, meu amigo, você fecha a tampa e vai embora, porque não tem muito o que você fazer. O A Vida é Boa com Você me provou isso. Eu chamo de A Vida é Boa com Você porque foi um movimento, né? Não foi só uma música, foi um negócio muito doido, assim. Caramba. E a gente não esperava, então eu acho que você só tem que se dispor a ser o que você é e aceitar as consequências. Porque escolher isso também é perder algumas coisas, né? Quando você escolhe viver dessa forma, você também perde. Então, você tem que entender que às vezes você vai perder uma coisa que você acha que você quer, que você julga importante, mas você escolheu tratar o processo com carinho e querer levar aquilo de uma forma muito tranquila. Olha, Brian, sempre gostei muito do seu trabalho, né? Comecei depois do Vida Boa, até quando você veio aqui, quando a gente confirmou, eu dei uma estudada, gostei muito do seu trabalho, mas me surpreendi aqui pela pessoa que você é. E você é uma pessoa muito incrível. Eu sempre acho que você só é um bom artista se você é uma boa pessoa. E, faz sentido. Enfim. Vamos descobrir agora nos bastidores, né? Porque no ar... brincadeira. Antes de começar, ele tava aqui xingando todo mundo. Cadê eles que estão atrasados no próprio podcast? Mas, Brian, muito obrigado. Eu queria encerrar com 2 perguntinhas muito rápidas, que é... Você falou que a sua referência é o rock, né? Tem algum artista que você quer muito gravar?
Brasileiro, pode Nossa, ser. tem vários. Eu poderia ficar 3 horas assim falando contigo, assim, tem vários. Eu acho que cara, eu poderia te dizer que eu almejo muitos artistas, de colaborar com muitos artistas que eu ouço durante a minha vida inteira. Sei lá, John Mayer é um exemplo que eu sempre ouvi, Eric Clapton é outro Sim. exemplo. Só que tem artistas brasileiros que me cativaram no sentido de me mostrar que era possível fazer música do jeito que eu achava possível, assim, que é o Lenine, por exemplo. Sim. Que eu falava, cara, que louco, né? O Lenine canta com uma... Sabe, um cara tá cantando, você fala, cara, esse cara não tá com nenhuma pressa de fazer essa música aqui acontecer, sabe? E cantar ela. E aquilo me tocou muito. Então tem, cara, Lenine, Nando Reis, Lineker, vários artistas que eu ouço até hoje, mas infelizmente já se foram. De fora, nossa, tem muitos. Lenine, O então. Sting Vamos lá, é um boa. também de fora, John Mayer pra caramba, Liane La Havas, putz, bicho, Das Aranha. Corinne, Das Aranha. Eu ouvi muito Das Aranha. Pô, tinha o CD do Das. Cresci com Das Aranha Pô. também. Ó, a Tem gente... pergunta Temos. Ó, então pra fã. gente finalizar, vamos fazer 3 perguntas aqui do público, Tá. mas antes eu tenho uma última minha, que é, Tá. se tem como tu passar o contato da sua amiga que leu a tua mão pra eu ver se eu vou trabalhar mais esse ano, Tá. que ano Mas passado eu Eu acho mandei uma que mensagem pra ela pedindo ela vai 6. mandar o Pra nome. eu ter certeza, Ela porque vai falar pra senão você eu nem mudar o mudo. nome. Pedi 6 Como que numerozinhos não tá pra ela dando da Mega certo? Sena e sumiu a foto dela, não sei o que aconteceu. Ó, vamos lá então, perguntas rápidas aqui Tá. do público pra você. Qual o momento que ele tá mais ansioso pra viver em 2023? Acho que esse projeto novo, com certeza. Com certeza esse projeto novo. Eu acho que é uma coisa muito diferente de tudo que eu já criei. E foi a maior entrega de todas, assim, da minha vida inteira. Está sendo ainda a maior entrega. E acho que é o ano mais desafiador da minha vida, assim. Eu tô vivendo coisas que eu nunca vivi, de jeitos que eu nunca vivi, e vendo a minha música chegar em muita gente. Então, eu acho que... Eu acho que é uma ansiedade, só que é uma ansiedade boa, Sim. né? Tem vários tipos de ansiedade, assim, mas eu acho que o que eu tô mais querendo viver e torcendo para não demorar é esse projeto novo. Sim. Tem uma pergunta que eu achei muito boa. Se você tivesse que escolher apenas uma música só pra apresentar o seu repertório pra alguém, qual seria? Nossa, que difícil. Puta, eu É, não sei. É boa, difícil hein? essa. Caraca, acho que nada vale o preço. Nada vale o preço. Eu acho que essa música é um acumulado de muitas coisas que eu gosto muito. Ela nasceu de uma forma muito bonita e ela tem tudo o que eu gosto, acho, numa música, assim. Ela tem uma intro, eu gosto de cantar ela é muito boa de cantar, eu adoro a letra dela e o que ela significa. Eu gosto do arranjo dela também. Gosto da versão dela ao vivo, acho que seria essa. Ela tá no seu ao vivo? Tá, foi Então eu já vou mais chegar em incrível. casa e vou ver agora a Por versão ao favor. vivo sabendo disso. Ó, é o seguinte, a gente sempre finaliza com um beijo triplo. É. Não, mas antes da gente fazer isso... É a melhor parte, é a melhor parte. A Ele gente se assustou queria quando eu levantei. que você, eu queria que você... Foi? Não, foi. Eu queria que você conquistasse um pouquinho a gente antes desse momento. Eu fiquei sabendo aqui pelo WhatsApp mesmo que você trouxe o seu violão. Trouxe. Você pode finalizar assim? Óbvio. Ah, meu Deus, Boa. então. Pode ser um medley, amigo? Não, sei, deixa ele livre. Tá, desculpa. É, É você que vai- eu queria vai ouvir. querer- Quero várias. Ai, meu Deus. Já tá apaixonado, amigo? Eu tô... A gente tá gravando já? Eu tô muito apaixonado. Eu tô preparado pra ver esse homem com esses dedos nesse violão. Meu Deus. Que isso? No violão! Ô, galera, vocês... Nada vale o preço que se paga com sossego, nada valerá. Nada me assusta mais que ter um dia inteiro sem nada pra contar. Hoje as nuvens estão tão rápidas, eu me pergunto por que tanta pressa quando não se sabe onde quer chegar.
Passei tanto tempo sem olhar pra cima, me acostumei tanto com a rotina, mas já era hora de eu acordar. Eu me vi molhar os olhos e entender sobre o que é o caminho. Eu me vi gritar e desaparecer, o medo de estar sozinho, o medo de estar sozinho, o medo de estar sozinho. Meu Deus do céu! Gostoso! Maravilhoso! Meu Deus, Ó, casa comigo! Só não vai cobrar nada da gente que a gente não tem orçamento. Então, pra finalizar, galera, se inscreve no nosso canal. A gente também tá no Spotify, não é, amigo? Estamos no Spotify. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam o Brian, escutem. Por favor. É. E pra O álbum todo no finalizar, a Spotify? gente pode pedir mais uma? Daí a gente Claro. finaliza com a musiquinha? Tá bom. Pode ser? Vamos lá. Obrigado, Brian. Obrigado Eu que agradeço. por ter vindo. Foi incrível. Por um instante minha vida se fez mais bonita quando você chegou. Lá onde as estrelas dormem, a gente tem sorte de encontrar amor. Eu só vim pra dizer que a vida é boa com você, que a vida é boa com você, que a vida é boa com você, que a vida é boa do lado direito da rua, a casa que tem mais flores é dela. Lá onde o sol morre tarde, enquanto desenha sombras pela janela. Mas eu só vim pra dizer que a vida é boa com você, 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 que a vida é boa. Partiu, beijo. Meu Deus. Agora a melhor parte.